Oi, gente! Eu sou Isabela Paulino da Silva e essa é a minha oficina, Ilustração Flat da Natureza, Pintura com Guache Escolar. Esse projeto foi patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, graças ao edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu sou professora de artes plásticas e também artista. Essa oficina é destinada para estudantes do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio, porém está aberta a qualquer um que tenha interesse por esses conteúdos. Meu objetivo com essa oficina é ensinar a ilustração flat de uma maneira simples e objetiva, utilizando materiais de baixo custo e bastante acessíveis, tipo a guache escolar. Quero ensinar para vocês conceitos básicos sobre cor e composição visual. Também quero mostrar referenciais imagéticos, artistas que me inspiram. E também quero utilizar para os meus desenhos elementos da fauna e da flora brasileira. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Eu vou começar comparando esses dois trabalhos para esclarecer o que significa uma flat art. O primeiro é a Dama com Arminho, uma pintura do Leonardo da Vinci, que foi um pintor renascentista italiano. A segunda imagem é uma ilustração do artista William Santiago, que foi um artista brasileiro contemporâneo nosso. Eu vou comparar as duas. Na primeira, a gente pode perceber que há uma marcação muito forte de luz e sombra, uma tentativa de colocar volume, enquanto no segundo trabalho a gente tem uma demarcação de áreas de cor muito forte, uma geometrização da forma, né? Tanto no corpo, na cabeça, nos óculos. A gente pode ver essa marcação da cor muito forte, essas cores chapadas, sem a tentativa de dar volume. Há uma sintetização da forma na flat art. Eu gosto de comparar os dois trabalhos porque nos dois os personagens estão segurando um animal na mão. Flat significa plano, então flat art é arte plana. Eu gosto muito do colorido também da flat art, da ilustração do William Santiago. Agora eu vou mostrar para vocês algumas referências estéticas, alguns artistas que me inspiram na criação dos meus trabalhos. Essas primeiras referências aqui são do artista William Santiago. Ele faz a flat art. Dá para ver aqui o colorido das formas, que eu gosto bastante, as áreas chapadas de cor, essa arte plana. O William Santiago ele usa muitos elementos botânicos e da natureza brasileira. Essas obras aqui são da artista argentina Joana Herrera. Eu gosto bastante do colorido dos trabalhos dela, dessas ilustrações. Ela tem ela faz bastante essas áreas chapadas de cor. Ela usa a geometrização da forma para fazer os elementos da natureza. Os trabalhos que eu mostrei anteriormente eram arte digital. Esse daqui é impressão em estilogravura. É do artista brasileiro J. Borges. A estilogravura é uma técnica de impressão em madeira. O artista usa instrumentos chamados goivas para escavar na madeira e fazer os desenhos. As áreas que ele escava são essas áreas que estão em negativo, essas áreas com branco. E a área onde ele não escavou, que é onde que a impressão, a folha e a cor pega. Nessa primeira aqui, o Céu Estrelado J. Borges, eu gosto bastante dos pássaros, do formato. Nessa daqui do Martim Pescador, eu também gosto muito da sintetização das formas que ele cria, que ele faz. E nessa obra aqui da Seriguela, eu também acho lindo o formato das frutas e da planta. Eu gosto bastante da geometrização que ele cria nas formas. E essas ilustrações aqui são digitais, são da ilustradora brasileira Isadora Zeferino.
Eu gosto muito da planificação das formas que ela faz. Eu gosto dos elementos botânicos também que ela utiliza, do colorido, que eu acho muito lindo no trabalho dela. Os trabalhos dela sempre me inspiram bastante para criar minhas ilustrações. Agora eu vou mostrar para vocês as propriedades das cores. A gente tem como propriedades o matiz, a saturação e os valores. É importante conhecer essas propriedades para a gente conseguir trabalhar melhor com as cores. A primeira é o matiz. O matiz são as próprias cores em si, são as cores. A gente vai ter aqui então alguns matizes, que eu vou falar um pouquinho deles para vocês. Aqui a gente tem o amarelo alaranjado, o laranja, o vermelho alaranjado, o vermelho arroxeado, o roxo, o azul arroxeado, o azul esverdeado, o verde e o amarelo esverdeado. Então são todas essas cores aqui, cada uma tem o seu matiz. Aqui embaixo a gente tem a saturação. A gente tem a saturação da cor vermelha. A saturação é a intensidade da cor, é a força que a cor tem. Quando a cor dessatura, ela perde a sua força e vai ficando acinzentada. Então a saturação pode ser os níveis de cinza da cor. A cor mais saturada é a cor mais vibrante e mais forte. Os valores. Nos valores a gente pode pensar em claro e escuro. A gente pode pensar em níveis de branco e níveis de preto na cor, na claridade da cor. Então todas essas propriedades ajudam a gente na hora da gente pensar cromaticamente. Agora eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai precisar. Primeiramente pincéis de tamanhos diferentes e pincéis chatos de cerda macia. Aí vocês podem escolher os tamanhos dos pincéis. Uma prancheta para a gente apoiar o papel. Lápis, apontador e borracha para os nossos desenhos. A gente vai precisar de papel, pode ser o papel Canson com gramatura 150. Essa gramatura é boa porque aguenta um pouco melhor a umidade da tinta. Fita crepe para prender o papel na prancheta. Copos ou potes onde a gente possa colocar água para limpar o pincel e umedecer o pincel. A gente vai precisar das cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Também tinta PVA branca e tinta guache preta. Pano para limpar o pincel e potinhos para a gente fazer as misturas das cores. Eu peguei esses pratos brancos que tinha aqui em casa porque é mais fácil de ver as misturas das cores nessa superfície mais clara. Então são basicamente esses materiais que a gente vai precisar. Agora eu vou fazer alguns exercícios com vocês de técnicas com tinta guache. É interessante conhecer essas técnicas para vocês terem mais possibilidades de trabalhar com a tinta guache. Então, esse primeiro aqui é o úmido sobre úmido, o segundo é o seco sobre seco, o terceiro é a sobreposição de cores, uma cor em cima da outra, e o quarto é a justaposição de cores, que são as cores lado a lado. Então, eu vou estar fazendo um exercício de cada vez. O primeiro passo é a preparação das cores. Uma dica que eu vou estar dando para vocês é vocês sempre colocarem um pouco de tinta PVA branca nas misturas de guaches de vocês. Por quê? A tinta PVA branca, ela vai dar a sensação de mais opacidade para a tinta guache. A tinta guache, ela vai ficar mais consistente e menos transparente com a tinta PVA branca.
Agora eu vou limpar o pincel, porque para fazer a técnica do úmido sobre úmido, eu vou precisar primeiro molhar a superfície do papel, colocar um pouquinho de água na área que eu vou pintar. Então, eu vou umedecer o pincel e vou passar nesse espaço que eu vou pintar. Em seguida, ainda com o pincel úmido, eu vou pegar um pouco da cor vermelha que eu preparei com tinta PVA. Agora, eu vou passar essa tinta por cima da área úmida. Aqui é só conduzir a bolha de tinta. Agora eu estou removendo um pouco da umidade, as bolhas que ficaram concentradas nas beiradas, eu estou removendo com o próprio pincel, usando ele como se fosse uma esponja. E assim, essa foi a técnica do úmido sobre úmido. A pintura fica parecida com uma aquarela. Fica bem transparente. Agora vamos fazer a segunda técnica, que é o seco sobre seco. O pincel, então, tem que estar seco. E a folha do papel também tem que estar seca. Agora eu vou pegar o vermelho que eu preparei aqui e vou passar na superfície do papel. Agora, vamos fazer a sobreposição de cores. Significa colocar uma cor em cima da outra. Primeiro eu vou pintar a área de vermelho.
Depois de limpar o pincel, eu vou preparar a cor verde, misturando o amarelo com o azul, adicionando também um pouquinho da tinta PVA branca. É essa cor verde que eu vou sobrepor, colocar por cima da cor vermelha. Agora vamos fazer a justaposição de cores. Isso significa colocar uma cor do lado da outra. Primeiro eu vou colocar o verde aqui. Vou limpar bem o pincel e secar antes de mergulhar ele na outra cor, para ter certeza que não vai haver misturas sem que eu queira. Agora eu vou usar o vermelho. Vou colocar o vermelho ao lado da cor verde. E assim, eu acabei de fazer uma justaposição de cores. Assim, nós fizemos 4 técnicas agora: úmido sobre úmido, seco sobre seco, sobreposição de cores, uma cor em cima da outra e justaposição de cores lado a lado. Agora vamos fazer mais 4 exercícios com tinta. No primeiro exercício, a gente vai testar a opacidade e transparência da cor, com branco ou sem. No segundo exercício, a gente vai pintar a pintura em negativo e positivo. No terceiro, vai ser a pintura com recorte de cor. E no quarto, vai ser a pintura com dissolução de cor. Primeira coisa, estou preparando a cor. Vou usar o vermelho. Para isso, lembrem de misturar a cor da guache de vocês com um pouquinho de tinta PVA branca. Eu vou colocar primeiro, aqui no papel, a guache com a adição de branco, com tinta PVA branca.
E vou fazer essa mancha desse lado aqui. Em seguida, eu vou limpar o pincel para poder usar a guache sem a adição de branco. Vou umedecer levemente o pincel. Umedecer só um pouquinho. Vou colocar a mancha ao lado da outra mancha, para a gente conseguir ver a diferença. Comparando as duas, é possível notar que a tinta guache sem tinta PVA branca fica transparente, enquanto a tinta guache com tinta PVA branca fica com a textura opaca, não deixando a gente ver o fundo do papel. Agora a gente vai fazer o segundo exercício, que é a pintura em negativo e positivo. Para isso eu estou preparando mais cor, misturando o vermelho com a tinta PVA branca. A forma em negativo é nada mais nada menos do que aquela forma que a gente deixa um espaço para ela no papel, sem pintar. Eu estou fazendo aqui a forma em negativo de um quadrado. Para isso, eu só pintei o contorno do quadrado. Eu formatei uma silhueta para ele e deixei esse espaço em branco. A área que eu não pintei é a área em negativo. Agora eu vou fazer um quadrado com a pintura em positivo. Isso quer dizer que eu vou pintar a área do quadrado. Eu vou criar o formato dele com a mancha de tinta. Diferente da outra pintura em que eu reservei um espaço em branco para o formato do quadrado. No próximo exercício, a gente vai fazer a pintura com recorte de cor. A gente vai criar um degradê por áreas. Esse degradê vai ser possível com a adição de branco. Mas primeiro, eu vou começar com o vermelho mais intenso e vou criar uma área para ele. Vou criar esse primeiro retângulo, onde tem o vermelho mais intenso. Aos poucos eu vou adicionando branco, para que o valor, o tom, a tonalidade do vermelho tenha variação. Agora é só justapor o vermelho mais claro ao lado do outro vermelho. Criei mais uma área. Novamente vou adicionar mais branco ao vermelho para conseguir clarear o tom do vermelho.
Ao conseguir uma tonalidade mais clara, é só justapor ao lado do outro vermelho. E a gente repete esse processo sucessivamente, colocando uma cor ao lado da outra. Agora eu vou fazer a pintura com dissolução da cor, um degradê que vai dissolvendo. Após a preparação da cor, eu vou iniciar a pintura com um vermelho mais intenso. Vou colocar um pouquinho de branco na metade do pincel, na metade das cerdas do pincel. Esse branco vai me ajudar a criar uma dissolução da cor. A cor vai dissolvendo aos poucos em direção à direita. A cor branca vai estar voltada para a direita, que é para onde eu vou começar a pincelar agora. Esse branco aos poucos vai se misturando com o vermelho que já estava no pincel. Isso vai criando um degradê mais suave. Eu posso voltar as pinceladas para a esquerda para poder dissolver melhor a mancha e não ficar uma área tão marcada, tão recortada quanto no exercício de cima. Vou adicionar mais branco na metade do pincel e vou repetir o processo, voltando a cor branca para a direita, que é para a direção onde eu vou estar pincelando. Pode-se umedecer um pouco o pincel, porque a tinta PVA branca ela seca rápido. Então, o pincel levemente úmido, um pouco úmido, ajuda no processo. Posso voltar a pincelada um pouco mais para a esquerda, para suavizar a passagem de cor. Repito o processo, adiciono mais branco na metade do pincel e viro a cor branca em direção à direita, que é para onde eu vou pincelar. Assim, a passagem fica suave, do tom mais escuro de vermelho até o tom mais claro, caminhando para os tons rosados. Agora é só comparar. O de cima a gente tem áreas marcadas, áreas separadas, enquanto no exercício de baixo a gente tem uma suavização da cor.
Esses foram nossos exercícios de hoje. Quarta-feira tem mais. Fiquem ligados. Beijos!